Está começando agora, programa Despertai, com Padre Ezequiel Dalpozo. Olá, estamos iniciando para você o programa Despertai para o Amor. É uma alegria muito grande chegar até a sua casa com este momento de evangelização, com esse momento de reflexão. A palavra evangelizar significa levar uma boa notícia. Nós queremos, através desses programas, desses momentos com canção, com reflexão, levar até você uma boa notícia. Porque nós precisamos de boas notícias. Nós queremos saudar você que está em sintonia conosco pelo Brasil inteiro, através da Rede Católica da Igreja TV Evangelizar. Você também que é sócio evangelizador, colaborador da obra Evangelizar é Preciso. A sua fidelidade é muito importante. Nós estamos hoje com os nossos convidados que vão refletir sobre o tema Vivo angustiado. O que fazer? Estamos num tempo que corre muito e ao mesmo tempo traz coisas boas, momentos e possibilidades e oportunidades para as pessoas viverem bem, mas tantas pessoas vivem angustiadas. Como lidar com a angústia? E para refletir sobre esse tema, nós temos conosco a Márcia Dipp, psicóloga clínica organizacional, especialista em arte e terapia. Bem-vinda, Márcia, uma vez mais. Obrigada, Padre Ezequiel. Obrigada pelo convite. Jorge Trevisol. O Jorge é filósofo, teólogo, mestre em psicologia e espiritualidade, doutor em educação, palestrante, psicoterapeuta, escritor, cantor, compositor e vai nos ajudar muito com este tema. Obrigado, Jorge, pela presença. Gratidão também por poder estar aqui. Junto com o Jorge, nós temos um músico que o acompanha nas palestras, enfim, nos encontros, o Rogério Basso. Bem-vindo. E também conosco Ângelo Longhi, administrador. Ele fez MBA em gestão empresarial, missionário católico, palestrante, uma larga experiência também na comunicação em rádio. Bem-vindo, Ângelo. Obrigado, Padre Ezequiel. E o meu maior título, na verdade, é pai, né? Pai de família, 4 filhos. O meu maior status no momento é esse aí. Ótimo. Que bom. E os nossos músicos aqui que vão nos ajudar imediatamente com uma canção que nós queremos cantar para abrir esse tema. Levanta teu olhar para o horizonte. Quando a força do amor que habita em mim não consegue encontrar as respostas que eu preciso, quando a minha vida teimar em não consegue encontrar sentido e a esperança parece terminar, é preciso coragem. Coragem, tudo vai passar. Levanta teu olhar pro horizonte. Descobre aquela fonte que faz ver, além das aparências, há bem mais sentido e força pra viver. Levanta teu olhar pro horizonte. Descobre aquela fonte que faz ver, além das aparências, há bem mais sentido e força pra viver.
quando a angústia persistir em me envolver, me fizer 1000 perguntas sem resposta, e olhando a minha vida, notar que sempre trilhei o que aprendi. Não me culparei, eu posso recomeçar. É preciso coragem, coragem, tudo vai passar. Levanta teu olhar, contempla a luz. Na força de Jesus encontrarás, além das aparências, há bem mais. Somente o que é de Deus permanecerá. Levanta teu olhar, contempla a luz. Na força de Jesus encontrarás, além das aparências, há bem mais. Somente o que é de Deus permanecerá. Somente o que é de Deus permanecerá. Jorge, aparências e angústias. Essa canção, quando eu compus ela, na verdade ela queria traduzir que também para aqueles que estão angustiados, que têm muitas perguntas, que não conseguem a resposta, há sempre uma esperança, porque a angústia, de certa forma, é uma busca de esperança também. Sim. O coração fica inquieto sempre que houver um vazio. Quando tem um vazio, tem uma inquietude. Quando essa inquietude não é ouvida, ela se torna angustiante. Num primeiro momento, a angústia ela é um fator antropológico necessário, pois como ser finito, tem um espaço que pede infinito. Mas quando eu não ouço a voz que pede o infinito, parece que eu tenho que me sustentar somente com o que é finito. Então me dá uma angústia tão grande, pois eu não vim para ser finito. E daí, se eu ouço essa angústia, eu fico inquieto. Mas se eu não a ouço, essa voz não é ouvida, daqui um pouco eu me perco e aí eu fico desesperado. Então a angústia é própria de ser criatura, finita. Exatamente. Humano e angústia combina. Mas sem o divino, a angústia fica desespero. É interessante porque isso é importante deixar essa ideia clara. Porque as pessoas compreendem que poderiam eliminar de todo essa angústia. Mas isso, se é próprio da criatura, nós temos que conviver com ela. Sim. Viver sem angústia é morrer. Mas se pode morrer angustiado. Incrível isso. Pois se acalmar a angústia em mim, eu deixo de ser humano, pois eu não busco mais. Mas se eu não ouço a angústia, que é a alma que me pede alguma coisa, então eu morro de angústia. Márcia, as pessoas vivem, elas sabem lidar com a angústia neste tempo, ou ela está mais presente nesse tempo do que em outros tempos? Eu acredito que ela esteja mais presente nesses tempos do que em outros tempos. Na minha opinião, as exigências da sociedade, inclusive as culturais, a nossa linha de pensamento não é mais uma linha de pensamento linear, a nossa linha de pensamento ela é exponencial. Nós temos uma série de informações rapidamente e muitas vezes não conseguimos processar todas essas informações e temos essa pseudo-necessidade de dar conta
de absorver todas essas informações ou absorver quase que todos esses modelos que essa cultura atual nos impõe, os modelos que a sociedade nos exige, e a gente esquece de uma coisa fundamental, que é a nossa individualidade. Eu acho que aí, no momento que a gente esquece da nossa individualidade, nós nos angustiamos a mais do que precisaríamos. E acho que hoje em dia nós estamos mais individualizados do que em grupo, se preocupando com os grupos, se preocupando com o coletivo. Então, na verdade, o nosso tempo favorece uma angústia maior. Sobremaneira, hoje podíamos falar dos celulares, enfim, toda a questão da comunicação, ela angustia mais? No meu ponto de vista, sim, Padre Ezequiel. E escuto isso muito no meu trabalho, as pessoas não conseguirem desligar o aparelho de celular para dormir. Então, é uma intenção de estar 24 horas disponível sem a menor necessidade disso. E aí falta energia para disponibilidade real, essencial, para coisas que vão fazer diferença na vida da gente. Muitas vezes as nossas angústias, e eu entendo que o Jorge comentou com relação à angústia, e concordo com ele, mas acredito que tem um outro lado, um outro viés da angústia, que muitas vezes as nossas angústias, elas são geradas por a nossa dificuldade em enfrentar mudanças. Então, de repente, nós estamos vivendo uma situação que não nos é agradável, que nos causa muito desconforto, mas a gente não quer mudar. Talvez, sei lá, citar alguns exemplos, baixar um padrão de vida, trocar de emprego e... Nós somos mais da estabilidade ou da mudança? É que nessa época as pessoas vivem em qualquer lugar, menos em si mesmas. Isso. E quando eu fico longe de mim, eu não me compreendo, não me ouço. E longe de si, ninguém fica contente. Em outras palavras, nesse tempo, as pessoas se programam muito com a cabeça e ouvem pouco o coração. Só que o coração dá mensagens da alma, a cabeça dá mensagens da mente. A mente, ela tem um projeto e te faz cumpri-lo. Se você vê que dá conta, se acalma. Se vê que não dá conta, se agita. Em vez de se ouve muito o coração te diz, olha, isso não é para ti. Aquilo ali não é tão interessante. E daí o que acontece? Aí eu fico com uma inquietude e não com uma angústia. E aquilo que você está falando é muito interessante. Porque a maioria das pessoas nessa época não consegue ficar em casa. Não. Morre longe de casa, volta para ver o que houve, estão fazendo o velório e não sabia que tinha morrido. Porque quando a morte passou em casa, eu não estava em casa. Eu não estava aqui. A angústia, ela tem essa característica, assim, de... Se a gente dá voz a ela num sentido bem equilibrado, que o Jorge falava no início, né? Nós não teríamos, por exemplo, um Santo Agostinho se não houvesse angústia. Se a angústia não fosse própria do ser humano, Santo Agostinho tinha ficado na gandaia até hoje, né? Mas uma angústia que o incomodava, ou qualquer outra pessoa, talvez até a angústia que ele fez até, quem sabe lá, um jovem vencer a dependência da droga, etc. Isso muitas vezes é causado por uma angústia, pelo cair em si, não é? E quando nós estamos, voltando ao que o Jorge falava, o que a Márcia falava, quando nós estamos fora de nós mesmos, a angústia, ela passa a ser um incômodo, e eu acho que ela evolui, como foi no momento da minha vida, onde eu passei por 3 anos assim nessa questão de angústia tão grande que vira até uma depressão, né? Quando a gente vê essa evolução da angústia, onde a gente não dá resposta a ela, a gente cai numa passividade de já não saber mais o que fazer, e quem sabe até vira uma depressão, e aí sim a coisa fica grande. Esse meu período assim que eu estive enfrentando alguma angústia, e dessa angústia para mim evolui para uma depressão que, graças a Deus, não se compara nem a outras depressões que a gente sabe que existe, mas enfim,
usando assim palavras minhas mesmo, é como se eu tivesse por um período travado aquele diálogo que a gente trava com a nossa própria consciência, né? Como se tivesse dois bonequinhos no nosso cérebro, como a gente quando acorda de manhã, nós conversamos conosco mesmo, né? Um dizendo levanta e o outro lado do nosso cérebro dizendo fica mais um pouco, né? E muitas vezes nós começamos a fazer pequenas coisas erradas aqui, acolá, e a nossa consciência, eu chamo isso de consciência, começa a nos pedir algumas mudanças, algumas atitudes. E aí vem a questão da angústia do lado positivo. Muda isso, não deixa passar aquilo, né? Perdoa aquela situação, retoma a tal ponto. E eu não sei, eu acho que quando a gente passa um período grande sem dar vazão ou voz a essa angústia, ela vai entorpecendo essa voz em nós e ela se transforma numa depressão. Uma depressão onde as pessoas chegavam para mim, eu lembro, até no ambiente empresarial, onde trabalho, e na época eu trabalhava em outra empresa, e as pessoas chegavam para mim e diziam, o que você tem? E eu dizia, eu tenho uma tristeza profunda, mas o que é isso? Está com problema de dinheiro? Não. Está com problema de saúde? Não. Brigou com alguém? Não. Brigou em casa? Não. Mas o que é? Me diz que eu te ajudo. Eu dizia, olha, eu não sei o que é. Quando eu fico atento ao que me acontece, por mais estranho que seja o que está me acontecendo, se eu fico bem atento, eu vou ter a chance de significar o que me acontece. Pois a alma, ela se inquieta não por coisas que a gente vive, mas por coisas que vive e não consegue dar o sentido ao que é vivido. Quando você dá o sentido ao vivido, você agradece o ocorrido. Aquilo que aconteceu se torna uma espécie de graça, porque nada é por acaso, inclusive aquilo que parece que está errado. Toda vez que você chora, sem saber pra quem chorar. Toda vez que tudo para, sem saber onde se está. É um momento do silêncio que a vida precisou pra dizer o que ela pensa sobre o tom do teu amor. Não adianta se esquivar, nem fugir pra algum lugar. Nessa hora não existe outra face que pareça ser mais fácil. Estamos apresentando Programa Despertai para o Amor, com Padre Ezequiel Dalpozo.